Uma terça-feira tumultuada no cenário político e também na área policial. A terça-feira começou com mais uma operação da Polícia Federal em Florianópolis, chamada de Operação Chabu. 30 mandados estão sendo cumpridos, 23 de busca e apreensão e 7 de prisões temporárias. Você vê imagens ao vivo do início dos trabalhos, na verdade essas são imagens de hoje pela manhã, do início do trabalho da Polícia Federal em Florianópolis, residências que foram alvo desta operação. A princípio, a polícia esteve na residência do prefeito Jean Loureiro, prefeito da capital, agora sem partido, ex-integrante do MDB, e também esteve em residências de familiares do prefeito de Florianópolis. Os agentes também estiveram em uma empresa de tecnologia no centro de Florianópolis e na prefeitura da capital. Vamos repassar agora, Prisco, antes de eu chamar aqui a sua opinião, aqueles que a gente tem a confirmação de prisão. Ex-secretário da Casa Civil do governo de Eduardo Pinho Moreira, MDB, Luciano Veloso, está preso, a informação que a gente tem. A outra prisão, tem imagem para a gente do Luciano Veloso, para que a gente consiga contextualizar o nosso telespectador? Estamos no ar nesta cobertura especial de uma grande operação que está acontecendo, mobilizando já toda a política, inclusive já repercutindo no cenário nacional. Aí está o Luciano Veloso, ex-secretário da Casa Civil do governo do Estado, no governo de Eduardo Pinho Moreira. O outro preso, Prisco, um delegado da Polícia Federal, a gente tem inclusive imagens do mandado de prisão expedido pelo TRF4 em Porto Alegre, o delegado Fernando Amaro de Moraes. Aí está o mandado de prisão. Ele estaria participando desta organização, entregando informações a este grupo político e, de alguma forma, participando desse esquema criminoso. Pois bem, são as primeiras informações e com relação ao prefeito Jean Loureiro. Até o momento, a Polícia Federal não confirma a prisão, Prisco, do prefeito Jean Loureiro, mas ele está na sede da Polícia Federal prestando depoimento. Isso não indica a prisão dele até o momento, que ainda não foi confirmada de fato. A gente sabe que existem 7 mandados de prisões aí a serem cumpridos, não é, Prisco? E como nós dissemos também na abertura, na medida em que o despacho veio de Porto Alegre, de um desembargador federal do TRF4, supõe-se que alguma figura com foro privilegiado esteja envolvida nessa operação. Também teve a prisão, e aí o nosso companheiro Franzoni vai informar na sequência, teve também a prisão de um advogado, num bairro de Santa Mônica, aqui em Florianópolis, e ele que já teria ocupado a superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte. São informações ainda que carecem de confirmação. Mostra muito claramente figuras da Polícia Federal envolvidas com empresários, com políticos, para vazamento de investigações que estariam em curso internamente na PF. Evidentemente que isso é crime, aliás, tem um elenco de crimes relacionados nessa operação, com 7 prisões temporárias, o que quer dizer 5 dias no máximo. E depois podendo ser ativada aí a prisão preventiva. Ainda é muito cedo para falarmos, Fernando, sobre desdobramentos políticos, né? Certo. Até porque não temos nem mesmo a confirmação de que o prefeito de Florianópolis, a confirmação de que ele está preso. Então, seria prematuro qualquer avaliação. É bom que a gente traga aqui a informação para o nosso telespectador o seguinte: a gente está falando de uma operação que foi desencadeada hoje pela manhã, a Chabu. Essa investiga não somente um esquema criminoso envolvendo políticos, mas também com informações privilegiadas da polícia. Por isso, a investigação contra advogados, contra membros da própria Polícia Federal, como no caso desse delegado que foi preso. E também temos a informação de que seria um desdobramento da Alcatraz, que é aquela operação que já aconteceu semanas atrás, onde mandados foram cumpridos e que investiga empresas de fachada que desviavam dinheiro do governo do Estado. Então, são 2 operações que poderiam estar acontecendo, não é mesmo, Prisco? Exatamente. Precisa ficar claro pela Polícia Federal, quando ela se manifestar, se essa etapa é uma segunda da Alcatraz ou se Chabu é uma outra operação. E se tem ou não relação com a Alcatraz. E se, eventualmente,
A Alcatraz e a Xabu, via Polícia Federal, estão atuando concomitantemente hoje pela manhã, não apenas em Florianópolis, mas também em Balneário Camboriú e Itajaí. Isso só com o tempo e com a manifestação da Polícia Federal para podermos avançar numa avaliação, meu caro Fernando. Exatamente. A gente está, inclusive, sendo bastante cauteloso aqui, porque a Polícia Federal, nós estamos desde as primeiras horas da manhã em contato com a Polícia Federal, nossos repórteres estão na rua, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, mas a Polícia Federal, de fato, não confirma muitos detalhes desta operação. A gente teve acesso a alguns detalhes, mas estamos trazendo para você apenas aquilo que a produção, o Departamento de Jornalismo do SBT, conseguiu confirmar. Vamos até Balneário Camboriú, já eu vou mostrar as imagens da operação agora pela manhã em uma empresa de tecnologia e na Prefeitura movimentação. Agora a gente vai até Balneário Camboriú, na verdade Itajaí, onde está a Grace Cezemel, porque por lá, Prisco, também teve mandado sendo cumprido. Onde foi, hein, Grace? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Pois é, a Operação Xabu também foi deflagrada aqui na região pela Polícia Federal e em Balneário Camboriú, hoje pela manhã, foram cumpridos mandados. A informação que a gente tem é que o alvo foi um dos alvos foi um edifício que fica bem no centro da cidade, lá na rua 3.700. A Polícia Federal aqui de Itajaí não deu detalhes ainda sobre a operação aqui na região, mas há ainda informação de que foram cumpridos mandados aqui em Itajaí e também em Camboriú. Lembrando, então, que essa operação ela envolve políticos e empresários e até delegados da Polícia Federal. A gente segue apurando, a gente segue em busca de mais detalhes e a qualquer momento a gente volta com mais informações aqui da região. É com vocês aí no estúdio. Grace Cezemel, muito obrigado pela sua participação, também lá na cobertura em Itajaí e Balneário Camboriú, onde os policiais também fizeram ação. Fernando, tem a confirmação de quem é a residência onde os policiais estiveram agora pela manhã em Balneário Camboriú? Não, ainda não tem confirmação. O que a gente sabe é que seria de um político importante que já ocupou o alto escalão do governo do estado, mas até agora sem confirmações. Prisco, o que isso pode representar nesta reta final aí de 2019, na verdade reta final no que diz respeito a preparações para as eleições do ano que vem, porque o movimento já estava sendo formado, né, Prisco? Já todo mundo se articulando, embora ainda falte aí mais de um ano para a eleição, já é acelerado o processo, né? Sem dúvida. Chegando as informações oficialmente, aí é possível a gente fazer uma apreciação. Agora, o simples fato da divulgação do nome do prefeito Jean Loureiro envolvido nessa operação, isso já de imediato, claro, provoca um desgaste político com consequências eleitorais indiscutíveis. Agora, precisa ver como é que isso vai terminar, porque já acompanhamos em várias circunstâncias, país afora, operações que, a princípio, iam derrubar determinada personalidade política e o desfecho foi tal que o cidadão acabou voltando ainda com mais força. Não é comum, não é habitual, mas não é impossível. Mas, de qualquer maneira, esse primeiro impacto aí é muito desfavorável ao atual prefeito e, particularmente, ao MDB, na medida em que Jean Loureiro deixou o partido faz muito pouco tempo. Não com isso estou querendo dizer que o MDB está envolvido nisso, mas figuras que o representam ou que o representavam, como no caso Jean Loureiro, e no caso também do secretário da Casa Civil, muito ligado ao ex-governador MDBista. Vamos lá com a informação da assessoria do prefeito Jean Loureiro a respeito do que está sendo divulgado contra o prefeito da capital, que já se fala na mídia, inclusive nacional, de uma prisão. O que a gente repete aqui, ainda não confirmada pela Polícia Federal. E aí, a prefeitura até demorou um pouco para se manifestar, os assessores do prefeito Jean Loureiro pediram um tempo para também encontrarem informações. De acordo com os assessores, eles também foram pegos de surpresa agora pela manhã. Liberaram uma nota um pouco confusa, né? Vou até trazê-la aqui, Prisco, para que você também consiga opinar a respeito. Segundo a nota da prefeitura, informações que temos é de que se trata de uma operação que investiga policiais. Informações preliminares dão conta de que não há nenhum ato ou desvio de recursos públicos relacionados à prefeitura e de que a suposta relação com o prefeito Jean Loureiro
e os envolvidos não teriam nenhuma ligação eventuais. A nota de fato está um pouco confusa. Ou seja, resume aqui que não tem ligação. Não tem a ver com a prefeitura, ok? Mas por que levou o prefeito? Então tem alguma coisa com o prefeito e não tem com a prefeitura? Não ficou claro, né? Exato. E aí a prefeitura encerra a nota dizendo: o prefeito já concordou em prestar todas as informações necessárias, aguardando agora para prestar depoimento na Polícia Federal. Na verdade, a informação que a gente tem... Também não confirma que o prefeito tenha sido detido ou não. Não confirma. Né? A nota é bem confusa. Essa é a informação que vem por parte da prefeitura. Agora vamos tentar explicar, Prisco, como é que acontecia esse esquema, pelo menos na Operação Chabu. Seriam informações que, de alguma forma, ajudavam os políticos em esquemas de corrupção? Porque ficou muito claro ali que seria usando da influência da polícia para favorecer grupos políticos. Aí é uma interpretação que faço, não posso garantir que seja uma interpretação correta. Ora, se envolve políticos, envolve empresários, pelo visto empresa de TI, que tem também acesso a informações, em algumas circunstâncias talvez privilegiadas. E aí essas informações eram vazadas para empresários e políticos talvez preocupados no envolvimento deles em alguma operação da Polícia Federal. E aí, contratando policiais ou delegados federais, conseguiam a informação ou conseguiu com que esses agentes ou esses delegados influenciassem no andamento das investigações. Isso tudo é uma interpretação e é uma suposição. Ainda não é possível fazer um valor de juízo exato, até porque a Polícia Federal não se manifestou. Mas, seguramente, algo nessa direção, meu caro. Algo nessa direção. Fernando. Vamos ver as imagens da ação da Polícia Federal hoje pela manhã em uma empresa de tecnologia que, de alguma forma, participava segundo as investigações deste esquema. Aí está, Polícia Federal, hoje pela manhã, centenas de agentes que trabalharam nesta operação, não só em Florianópolis, mas também, como a gente já trouxe informação ao vivo aqui com a Grace Cezemel, lá em Balneário Camboriú e Itajaí. Aí está essa empresa de tecnologia bem no centro de Florianópolis. É uma empresa que, segundo as investigações, já presta serviço ao governo municipal da capital há algum tempo, inclusive em governos anteriores, não somente agora na gestão do prefeito Jean Loureiro. Daí foram levados documentos, computadores, enfim, para que a investigação possa ter continuidade. Agora você já vê comigo imagens da prefeitura, uma grande mobilização hoje pela manhã, servidores em frente ao prédio onde está o gabinete do prefeito Jean Loureiro, na verdade um prédio que pertence à Secretaria da Fazenda, mas a prefeitura... da Secretaria da Fazenda do Estado, mas a prefeitura tem um puxadinho ali e fica com o 5º andar e hoje pela manhã os policiais estiveram lá. A gente também teve a informação que familiares do prefeito Jean Loureiro foram surpreendidos pela ação da Polícia Federal, agora pela manhã, inclusive. Os policiais também estiveram na residência do prefeito. Claro que a gente vai acompanhar agora a entrevista coletiva da Polícia Federal, que deve trazer todos os detalhes. Você vê imagens aí, são os carros da Polícia Federal, o prefeito não é colocado em nenhum desses carros, pelo menos no momento em que o vídeo é feito, ele não aparece sendo colocado em nenhum desses veículos. O que é levado dessas residências, inclusive seriam residências no norte de Florianópolis, foram computadores, mais documentos para o segmento das investigações. Tudo isso dentro da Justiça, tudo isso autorizado pelo TRF4 de Porto Alegre, que autorizou 23 mandados de busca e apreensão. Aí o que seria a residência do pai do prefeito Jean Loureiro, um apartamento também no norte de Florianópolis, onde os agentes estiveram. Vamos ver de novo as imagens aqui do ex-secretário da Casa Civil, assumiu agora no governo Eduardo Pinho Moreira, o governo antes do atual de Carlos Moisés, assumiu com a saída de Nelson Serpa. Aí está ele, o ex-secretário da Casa Civil do governo do Estado, Luciano Veloso. Foi preso agora pela manhã, essa prisão já está confirmada. O que teria de participação, a polícia ainda não confirmou, né, Prisco? O que ele, de fato ele faria nesse esquema, segundo a polícia. E como já foi dito aqui, até que ponto a Alcatraz está entrando também hoje na segunda etapa, ou se é apenas a primeira etapa do Chabu, informações imprecisas ainda. E além disso, a gente tem também a prisão de um delegado que estaria aí envolvido no esquema, repassando informações privilegiadas. A gente tem aí
o mandado de prisão expedido contra o delegado Fernando Amaro de Moraes Cairon. Você vê aí o despacho do TRF4 em Porto Alegre, que acabou solicitando a prisão. Bom, seriam 7 prisões. Até agora a gente tem a confirmação de 2 prisões. O prefeito Jean Loureiro está na capital, mas sem confirmação. Já já a gente volta até a sede da Polícia Federal com o Max Franzoni para trazer todos os detalhes da informação. Agora, Prisco, é bom que a gente diga que a Operação Alcatraz, quando foi desencadeada, cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Integrantes do governo estadual, do governo passado, foram levados para prestar depoimento. Seriam empresas de fachada que tinham contratos com o governo, que emitiam notas falsas e com isso teriam notas frias, é verdade, deixavam de pagar impostos à Receita Federal, onde inclusive tudo começou. Esses presos, por exemplo, Nelson Napp, que já foi secretário, já foi membro do governo, estava agora na Assembleia Legislativa. Por exemplo, uma delação premiada deste, que continua preso, pode ter influenciado na ação da polícia hoje, Prisco? Olha, de novo, uma suposição, uma interpretação, porque não temos informação concreta. Mas já desde a semana passada se fala numa delação premiada de alguém que é a figura central nessa investigação da Operação Alcatraz. E até que ponto isso alcançaria personalidades políticas e agentes públicos de Santa Catarina. Eu, particularmente, não acredito que o início de uma delação já esteja sendo utilizada para uma outra operação. Até porque a delação precisa ser homologada. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, foi muito claro. Hoje, a delação premiada não é apenas possível através do Ministério Público. A Polícia Federal também tem condição de encaminhar delações premiadas. Só que ainda não houve tempo dessa delação acontecer. Até porque vale lembrar que delação não é só o que o cidadão fala, é o que o cidadão apresenta de documentos, de provas cabais, sem o que a delação não é aceita e não é homologada, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público. 7 mandados de prisão e essas prisões temporárias. O que isso quer dizer? Ficariam no máximo 5 dias. 5 dias. 5 dias. São aquelas a provisória é que por tempo indeterminado, como aconteceu na Alcatraz. Quando a Justiça autoriza esse tipo de prisão, é porque a investigação já está em curso há algum tempo, né, Cláudio Prisco? Sem dúvida, sem dúvida. Não podemos partir da premissa que a Polícia Federal seria leviana ao ponto de fazer uma meia-sola ou deflagrar, desencadear uma operação sem dados suficientes que levem a prisões e a buscas e apreensões. A gente parte da premissa, evidentemente, que ela já está municiada e seguramente não é coisa recente, né? Pois é, justamente hoje, quando o próprio prefeito da capital participaria de um evento com o ministro da Infraestrutura que está na cidade. Estiveram por lá ex-correligionários do prefeito Jean Loureiro, que não se manifestaram, mas pareciam, de acordo com a nossa reportagem que esteve lá pela manhã, não estar muito preocupados com esta situação. Pois bem, o SBT Meio-Dia começou hoje já com a presença de Cláudio Prisco Paraíso. Muito obrigado pela sua companhia. Sim, é uma terça-feira diferente. A Polícia Federal fez operações agora pela manhã em Florianópolis e também no litoral, na região de Itajaí, na região de Balneário Camboriú. São investigações que ainda não estão bem esclarecidas e a gente segue acompanhando. Daqui a pouco o Franzoni traz as informações da Polícia Federal. Está chegando para a gente a informação que o prefeito Jean Loureiro está prestando depoimento na sede da Polícia Federal. A PF deve se manifestar logo em seguida com uma entrevista coletiva, onde deve esclarecer todos os pontos desta operação chamada Xabu. Agora a gente tem outras informações do SBT Meio-Dia, já o Prisco volta aqui com a gente. O que você precisava saber desta operação da Polícia Federal, você já soube com a gente agora e nós vamos acompanhar ao vivo, porque as novidades você sabe primeiro também aqui no SBT Meio-Dia. O Prisco continua com a gente, tá certo, Prisco? Até já. Uma terça-feira movimentadíssima no cenário político e na área policial.